Bom dia, Felipe, tudo bom? Tudo ótimo. Foi surpresa Birdman levar os prêmios de melhor diretor e melhor filme? Não achei, Felipe. Ele estava dividindo assim a preferência dos especialistas com o Boyhood, né? Que eram dois filmes independentes. Então ficaria entre um ou outro os prêmios principais. Foi um ano de ótimos filmes. Eu até acho que a cerimônia decepcionou um pouco, ela foi muito parada, assim, não teve aquelas brincadeiras criativas que a Ellen DeGeneres fez o ano passado. Eu acho que o Neil Patrick Harris foi muito conservador nas suas piadas. Estava muito quadradinho. Mas né? como era um ano de ótimos filmes, a gente olhando assim, tantos indicados a melhor filme, direção, atores, era um ano de ótimos filmes, eu esperava mais da cerimônia. Mas os prêmios principais ficaram bem colocados, Felipe. A expectativa, de alguma forma, não política, né? Porque todo mundo imaginava que pudesse ser Birdman do filme, o diretor para Boyhood, né? O Linklater, o Richard Linklater. Exatamente. Mas a academia não foi política dessa vez, não dividiu prêmios, né? Isso, ela concentrou na realidade. Se a gente olhar, o Grande Hotel Budapeste ganhou aqueles prêmios laterais, o Whiplash ganhou um outro grupo e o Birdman ganhou os principais, foi mais ou menos em torno disso. Os prêmios de interpretação todos foram para os favoritos, né? Os 4 prêmios de interpretação, assim, todos os especialistas tinham apontado o Ed Redmayne, a Julianne Moore, o J.K. Simmons e a Patrícia Arquette, quer dizer, foram para os grandes favoritos. Então não teve assim surpresa, aquela surpresa assim, não teve nenhum prêmio que tenha dito assim, foi a zebra da noite. Na questão de um prêmio que sempre é muito técnico num sentido, mas é que sempre nos atrai o olhar, né? O cinema é pouco original, tem utilizado muito da literatura. O roteiro original sempre é um prêmio que chama a atenção. Nesse caso aí, o Iñárritu, Nicolas Giacoboni, Alexander Dineralis Jr., Armando Bo por Birdman, é um prêmio que estava... Esse era tranquilo, né? Pela originalidade do tema, né? Eu acho que esse talvez seja um dos prêmios mais merecidos do Birdman, porque quem viu o filme sabe que a criatividade do roteiro, a cada cena a gente vai no cinema se surpreendendo, porque eles contaram a história de uma maneira assim, altamente original, né? Era uma história até que, lendo a sinopse, a gente podia achar que ia fosse ser meio monótono, mas a cada cena ela vai se renovando de uma maneira que se deve ao roteiro, que é muito bem escrito, e a cada cena surpreende o espectador. Então acho que é um prêmio muito merecido, mas era uma categoria muito pesada, porque o Boyhood, com a história dos 12 anos, o Foxcatcher, eram roteiros fortes, né? E o roteiro adaptado, eu também acho que, além de tudo, foi o melhor discurso da noite, né? Sim, Graham Moore. O discurso do Graham Moore, porque o Imitation Game, ele pega um episódio histórico e termina transcendendo aquilo, trazendo para a situação da pluralidade, da igualdade. É um roteiro também muito bem escrito, num filme também muito bom, que eu acho que está no primeiríssimo nível, num ano que eu volto a dizer, tinha ótimos filmes concorrendo em todas as categorias. Vamos abrir um espaço aqui para comentar esse discurso do Graham Moore. O Graham Moore ganha o Oscar por roteiro adaptado e sobe ao palco e surpreende a todos. Primeiro, ele estava absolutamente eufórico porque ele corria por fora, né? O roteiro, ele até podia ser algum seu favorito, mas corria por fora, né? Tinha muita gente na disputa, muita gente boa. E aí ele faz a revelação de que ele pensou em se suicidar aos 16 anos, das dificuldades da vida, e vai tomando conta, né, da cerimônia do Oscar, emocionando a todos. A Julianne Moore chorou, quer dizer, as pessoas aplaudiram de pé, boa parte do teatro. Surpreendeu, né? Surpreendeu, Felipe, porque até foi um ano de discursos mais ou menos similares, né, padrões, e o dele foi absolutamente fora do contexto por essa revelação
pessoal, assim, muito forte da tentativa de suicídio, e depois ele terminou com aquela frase que hoje de manhã a imprensa do mundo inteiro está dando, assim, como a frase do Oscar, né? Quem se sentir estranho ou diferente no seu circo, permaneça estranho e permaneça diferente, que você pode ser feliz assim mesmo. Exato. Que foi exatamente quando ele contava, a frase é a sequência dele contar ali da adolescência dele, né? E ter passado dificuldades e até pensado aí em suicídio. E eu acho, Felipe, assim, os grandes momentos foi a homenagem à Noviça Rebelde pela Lady Gaga, que aquilo foi impressionante, porque a gente realmente não se dá conta da passagem do tempo. 50 anos do lançamento da Noviça Rebelde, a Lady Gaga fez um número musical espetacular, né, para quem é fã ou não é fã, mas o número musical foi espetacular. E aí quando ela termina, entra a Julie Andrews, aí foi um momento assim absolutamente emocionante, com aquela homenagem à atriz que fez o papel da Maria no filme. Foi, assim, um momento tocante, não tem como quem gosta de cinema não se emocionar. É verdade. E depois o da melhor música, que foi o Glória do filme Selma, que também foi outro momento, assim, a recriação da cena da caminhada na ponte do Martin Luther King. Foi outro momento, assim, impressionante, o talento que eles têm de recriar essa cena através de um musical, que terminou não só o teatro aplaudindo de pé, como muitas pessoas na plateia mostraram aos prantos, né, no final do número musical com o John Legend cantando. Bom, vamos lá, rapidinho então, ficou em boas mãos, melhor filme para Birdman? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, na minha opinião, havia assim 3 filmes em primeiríssimo nível, que era o Birdman, o Sniper, que foi o que menos ganhou, né? E o Imitation Game. Para mim eram os 3 melhores filmes, ficou muito bem colocado. Inharritu, como diretor, e aí tem que fazer uma colocação aqui, a gente falou sobre o roteiro, o filme não é gravado em plano sequência, mas ele dá a impressão de ser um plano sequência só, né? Da forma como eles montaram o filme. Ele tem cenas de plano sequência, exatamente, mas ele dá a impressão de ser todo o filme em plano sequência, o que é impossível. Né? Exatamente, né? E isso também exaltou o diretor, né? Sem dúvida. Mas ele é um diretor que todos os filmes dele, desde o 21 gramas, é altamente criativo, né? O Ed Redmayne, por atuaria de tudo, ganhou o melhor ator. E aí ficou uma frustração, porque o Michael Keaton, sinceramente, Marco, eu olhava o Michael Keaton na plateia e parecia assim, ele estava com o discurso pronto, ele sabia que essa era a vez dele, ele é um querido de Hollywood, ele apresentou o Oscar e não levou. Ô Felipe, eu acho que a categoria de melhor ator é daquelas desse ano que os 5 trabalhos tu podia sortear a estatueta, porque eram 5 trabalhos extraordinários. O Michael Keaton fez o melhor trabalho da vida dele, sem dúvida. O Benedict Cumberbatch, que eu acho o melhor ator da sua geração, vai ganhar daqui 1 ano ou 2. O Bradley Cooper está impressionante no American Sniper. O Steve Carell mudou de personalidade. Mas o Ed Redmayne, a gente tem que ver o seguinte, ele tem 33 anos e ele interpreta o Stephen Hawking, que hoje tem 72. E a gente tem horas que olha no filme e parece que é o Hawking que está no filme. Né? Mas, Marco, aí é uma coisa impressionante. Aí, de novo, a gente vai voltar para aquela discussão que a pessoa é beneficiada ao fazer alguém, biografar alguém, né? Porque vários dos últimos Oscars são assim, bom, essa é uma pessoa que existe, o cara interpretou muito bem, alguns falam em imitação, que não é o caso, mas se transformou, aquele personagem, a gente vê a figura. Isso vai voltar àquela discussão do, é bom fazer papel de alguém, né? Uma biografia? Sem dúvida. Não, vai ter Sem dúvida, essa discussão hoje vai voltar à tona, porque é mais um Oscar, eu te diria, já é o 12º ou 13º nos últimos anos, que é ganho por ator ou atriz que está fazendo uma cinebiografia, assim, lato sensu, né? Porque é mais fácil
com todo respeito assim, às grandes interpretações, mas tu já parte de um material existente, né? E no caso de Stephen Hawking, você tem várias entrevistas, cenas dele, a mulher dele estava junto o tempo todo, né? O roteiro ela é a partir do livro. Que se baseou o roteiro. Exato. Tem mais isso, né? Bom, vamos lá. O J.K. Simmons, por Whiplash, melhor ator coadjuvante era Barbada, né? Ele é muito bom. Era Barbada, e ele é daquelas pessoas que a gente vem vendo como coadjuvante, aquele coadjuvante tradicional, sempre com ótimos trabalhos. A Patrícia Arquette, por Boyhood. Foi a melhor coisa do filme, a história de ela acompanhar os 12 anos da criança. E é uma atriz que está muito bem, que agora vem numa nova série do CSI aí. É uma atriz excelente. Né? E aí a Julianne Moore por Para Sempre Alice. Eu acho que a Julianne Moore é daquelas atrizes que vem amadurecendo a sua carreira e já merecendo um Oscar há alguns anos. Eu não vi ainda Para Sempre Alice, mas no trailer a gente já vê que é um filme diferenciado e que o trabalho dela daqueles assim que realmente entra para a história, né? Eu não tenho dúvida de que quando o filme entrar aqui a gente vai ver que foi merecidíssimo o prêmio. Tá, e aí uma outra situação seguinte, a Reese Witherspoon está produzindo filmes e procurando valorizar papéis femininos, porque segundo as grandes atrizes de Hollywood, não temos grandes papéis femininos no cinema ultimamente. Essa é uma luta antiga, né? Hoje cresce o número de produtoras e de diretoras, né? Há uma série de mulheres poderosas em Hollywood, como a Oprah, como a Julia Roberts, como a Meryl Streep, que estão produzindo seus filmes. Então, eu acho que lentamente isso aí vai crescer muito em Hollywood, mas é importante uma atriz que tem peso, como a Reese Witherspoon, levantar essa bandeira, porque isso realmente precisa crescer. Se a gente olhar os papéis masculinos que foram indicados e os femininos, a gente vai ver que ainda há um desequilíbrio significativo. Só para fechar uma questão, era a única chance do Brasil, de alguma forma, receber um Oscar, né? O Sal da Terra, que narra o trabalho de Sebastião Salgado, aí, o documentário, perdeu para o Citizenfour, mas é a NSA, é o Edward Snowden, tiveram um tempo, toda a mídia, é um assunto que interessa diretamente aos americanos, não tinha como perder, né? Eu acho, Felipe, eu defendo isso há algum tempo, que o Brasil vai ter chance de ganhar o Oscar a hora que ele indicar o trabalho de um dos nossos pesos pesados. Nós temos hoje diretores que já estão integrados no mercado americano, como o Walter Salles, né, como o Fernando Meirelles, como o José Padilha. E eu acho que enquanto a gente insistir em indicar os filmes que não sejam desse grupo, né, de pessoas que já são conhecidas lá, acho muito difícil que a gente consiga furar esse bloqueio. Mas qualquer dia eu acho que vai se entender essa política de mercado e a gente vai conseguir fazer isso. Faltou o nome dele, o argentino que ganhou o Oscar, o diretor? O lado do Segredo dos Seus Olhos, Campanella. O Campanella, né? O Campanella tem isso, né? Campanella. Exato. O Campanella tem isso, ele mora em Los Angeles, dirigiu o House, 200 episódios do House, é mais ou menos essa política, né? Ele já tem que ser conhecido lá, né? No mercado americano, mora lá, né? Sim, tem que ser um queridinho lá, porque afinal de contas está na roda, frequenta os mesmos lugares. Tá, os membros da academia já convivem com ele. Quando vem um filme da Argentina dirigido por ele, é muito mais fácil de votar, até para colocá-lo entre os indicados. Né? O caso do Padilha, do Fernando Meirelles, do Walter Salles. Né? Não que o 4 dias de setembro tenha sido maravilhoso, mas o Barreto entra nisso, né? O Barreto é um pouco queridinho. Entra nisso também, claro. Agora chega um filme dirigido pelo Marco Antônio Campos ou pelo Felipe Vieira, ninguém sabe quem são, né? Tá certo. Doutor Marco Antônio Campos, portanto, tivemos um grande ano, os filmes estão em cartazes em Porto Alegre, vá ao cinema, aproveite, porque... Isso mais uma vez desmente, né, Felipe, aquelas
aquelas pessoas que assim, não, todos os grandes filmes já foram feitos. Esse é um ano de uma safra excelente, tem grandes filmes em cartaz. Tá certo. Então vá ao cinema ver o Birdman, quem não viu o Birdman, os outros que perderam para o Birdman, porque está tudo em cartaz, o que não está em cartaz vai entrar em cartaz logo em seguida, o caso aí do Para Sempre Alice, né, que deu a melhor atriz para Julianne Moore. Marco, obrigado a você, um excelente dia de trabalho. Um abração, Felipe.